Oiê, eu sou a Mia e você está assistindo a mais um vídeo do Arquivo Mágico aqui no YouTube. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho mais sobre Amor Teoricamente, o terceiro livro que eu li da Ellie Hazelwood. Se você não conhece ela ficou muito famosa dentro do gênero de romance com o livro A Hipótese do Amor, que foi a primeira publicação dela, o primeiro livro que eu li dela e também um dos meus livros favoritos da vida. A Ellie ficou muito conhecida justamente por fazer livros de romance com protagonistas que pertencem às áreas da ciência. Então, como isso foi um diferencial, acabou atraindo o olhar dos leitores para os livros dela e ela foi ficando cada vez mais famosa até se tornar esse fenômeno que é hoje em dia. Antes de falar um pouquinho mais sobre as minhas opiniões, eu já tô dando um spoiler aqui que eu vou ter algumas considerações para falar desse livro. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, deixa like aqui nesse vídeo e não se esqueça de deixar nos comentários qual é o seu livro favorito da Ellie Hazelwood e também o que você achou desse livro aqui, se você concorda comigo ou não. Lembrando que esse, assim como os outros livros da Ellie, são para maiores de 18 anos, então se você não está nessa faixa etária, esses livros não são para você. Começando com um pouquinho do resumo sobre esse livro aqui. A gente tem 359 páginas de história e aqui a gente vai conhecer a nossa protagonista, que é a Elsie Hannaway, uma física teórica que atualmente trabalha como professora adjunta em 3 universidades diferentes de Boston. Se você tá achando que a rotina da Elsie é cansativa, é porque é mesmo. Ela dá mais de 40 aulas por semana e não é recompensada por todo o trabalho que ela tem. Além do fato de que ela não gosta de ser professora. Ela tá nesse cargo porque o mentor dela, o Dr. Lauren Do, conseguiu esse emprego e agora, como ela não conseguiu nenhuma outra proposta de ser pesquisadora integral, por exemplo, que é o sonho dela, ela precisa se contentar com essa realidade. Acontece que a Elsie tem diabetes tipo 1 e toda a insulina que ela precisa para basicamente sobreviver sai do bolso dela porque o emprego não oferece plano de saúde. Então, para conseguir arcar com as contas, já que o salário dela não consegue cobrir as despesas, ela acaba conhecendo o aplicativo Folks e começa a atuar por ele como namorada de mentira. Então, como é que funciona isso? Mais ou menos 2 vezes por mês, os clientes entram em contato com a Elsie pedindo para que ela finja ser namorada deles. E por regra do aplicativo, esses encontros não podem se repetir, justamente para não dar nenhum tipo de confusão. Só que a Elsie abre uma exceção para essa regra. O Greg Smith é um cliente que entrou em contato com ela e, pelo fato de ter gostado muito dele, ter se solidarizado com ele, ela decide abrir essa exceção e, por mais de uma vez, ela finge ser a namorada dele para a família dele. E aí, nessa empreitada, ela acaba conhecendo o irmão mais velho do Greg, que se chama Jack, e desde o início já parece que o Jack não vai muito com a cara dela. Como vocês devem imaginar, ela não pode ficar expondo os dados dela para os clientes e também para as pessoas com quem os clientes se relacionam. Então, eles sabem o primeiro nome dela, mas é basicamente só isso. A Elsie incorpora uma história nova que os clientes criam para ela. E no caso do Greg, por exemplo, ela é uma bibliotecária e eles estão saindo há alguns meses. A Elsie não vê a hora de poder se livrar dessa rotina, parar de atuar como professora adjunta e também parar de atuar como namorada de mentira no Folks. Só que tem um grande problema que é o dinheiro. Então ela fica sabendo de uma vaga dentro do MIT e decide se candidatar. É também para um cargo de professora, dessa vez professora titular, com menos carga horária, plano de saúde e mais salário e benefícios. E apesar dela não gostar de ser professora, é isso que tem para hoje. Ela realmente queria trabalhar como pesquisadora integral no campo da física teórica, mas novamente as oportunidades não surgem, ela se vê literalmente empacada no sonho dela, então ela começa a trabalhar com possibilidades mais reais. Mas o que acontece? Ela se candidatou para esse cargo de professora titular no MIT, mas outra pessoa também. Então ela vai precisar competir essa vaga com essa outra pessoa que ela não sabe quem é. A Mônica, que é a chefe do departamento de física do instituto, diz que a Elsie tem muitas chances de ganhar e que ela confia muito na Elsie, que ela está muito animada porque ela também é física teórica e ela quer contratar uma outra profissional que atue na mesma área. Só que o que acontece? Algumas coisas começam a dar errado. E aí, quando a Mônica e a Elsie se encontram pessoalmente pela primeira vez, que é no jantar para que a Elsie conheça o comitê de seleção que vai votar para o melhor candidato a assumir a vaga, ela fica sabendo de um cara chamado Jonathan Turner Smith. Ou é Jonathan Smith Turner?
Jonathan Smith Turner. Eu inverti os sobrenomes, mas abafa. E aí a Mônica já avisa, você tem que tomar cuidado com os joguinhos de poder dele, porque o Jonathan é um físico experimentalista e ele não vai querer de jeito nenhum contratar uma física teórica. Acontece que nesse livro a gente fica sabendo que existe uma rixa entre a física teórica e a física experimentalista. E o Jonathan Smith Turner, ele na verdade é um grande precursor dessa divisão, porque há 15 anos atrás ele escreveu um artigo desmerecendo totalmente a física teórica, e esse artigo foi publicado por uma revista que conta experimentos e publica artigos de outros cientistas da física teórica. Então, o artigo dele, desmerecendo toda uma área, foi publicado justamente em uma das maiores revistas dessa área. E a partir desse ponto, começaram a usar o artigo dele justamente para desmerecer a física teórica. Então, a Elsie já odeia o cara desde que ela ingressou nesse mundo da ciência. E aí ela fica totalmente desconcertada e torna como missão pessoal derrotar o candidato escolhido pelo Jonathan Smith Turner. Só que quando o jantar começa, o que ela descobre? Esse Jonathan é o Jack Smith, o irmão do Greg, que não gosta dela. E aí a primeira reação do Jonathan é pensar o quê? Essa menina tá mentindo pro meu irmão. E ele é muito próximo do irmão. Então, ele não entende nada do que tá acontecendo e fica com muita raiva. E a Elsie fica com mais raiva ainda, porque ele tá supondo coisas sobre ela, mas ela também não pode falar pra ele o que realmente está acontecendo, porque envolve coisas pessoais do irmão dele que não cabem a ela dizer. Acontece que o Greg tá totalmente fora da civilização, num retiro, e ninguém consegue falar com ele. Então eles precisam esperar o Greg voltar para poder tirar essa situação a limpo. Só que no jantar é uma confusão, porque o Jonathan fica provocando ela e ela fica provocando de volta, e aí a gente já percebe uma tensão entre os dois. Um grande problema da Elsie é que ela se coloca muito para baixo. E o que isso significa? Ela coloca as vontades dos outros acima das dela. Ela tem um método que ela chama de APE, que é basicamente observar a pessoa, as necessidades dela, o que ela espera ouvir, que tipo de pessoa ela gosta, e ela se transforma nessa pessoa, ignorando totalmente a personalidade dela, porque ela tem muito medo de ser rejeitada e tem muito medo de que as pessoas não gostem dela. Então, por mais que ela não goste de determinadas coisas, ela vai fingir que gosta só para ser aceita pelas pessoas. Só que esse método do APE não funciona com o Jack desde o primeiro momento. Ele percebe que ela tá mentindo, ele percebe as coisas que ela não gosta e isso deixa ela muito revoltada. E aí, a partir desse momento, as coisas começam a se complicar porque a Elsie realmente quer muito a vaga e ela se dedica totalmente a esse processo seletivo. Mas, nesse contratempo, enquanto ela tem ali essa convivência com o Jack, ele fala várias vezes pra ela que é impossível dela conseguir a vaga, que ela não vai conseguir, que ela deveria desistir logo, mas ela já presume que é provavelmente um dos joguinhos de poder que a Mônica, a chefe do departamento, falou pra ela antes, então ela não dá o braço a torcer. Principalmente porque na época que o Jonathan escreveu aquele artigo que desmereceu totalmente a física teórica, quem era o editor da Anais, a revista no qual ele foi publicado, era o mentor da Elsie, o Dr. Lauren Doe. E isso quase acabou com a carreira do cara. Então a Elsie tem motivos para odiar o Jonathan, porque ele, além de desmerecer a área que ela atua, a área que ela ama, ele também prejudicou uma pessoa que, para ela, foi muito importante para construir a carreira profissional dela. E aí, como eu disse pra vocês, esse método da Elsie de APE, de fingir ser outra pessoa, de criar outra personalidade, não funciona com o Jonathan. Então, por mais que ela tente, ela não consegue, de forma alguma, surpreender ele ou agradar ele de alguma forma. É isso que ela pensa. E quanto mais tempo ela passa com ele, ela fica com aqueles sentimentos conflituosos. Ela odeia o cara porque ele causou um dano muito grande à área de trabalho dela, mas ao mesmo tempo ele parece se importar muito com o que ela quer, com o que ela deseja, ele quer ouvir as opiniões dela sem filtro, saber realmente quem ela é. Um dia, a Elsie tá saindo com a melhor amiga dela, a Ceci, pra assistir um filme que ela detesta, mas como eu disse pra vocês, ela fica criando várias personalidades porque ela tem medo de ser rejeitada, e ela faz isso inclusive com a melhor amiga. Então elas vão assistir um filme, 2001, Uma Odisseia no Espaço, ou alguma coisa assim. A Elsie odeia esse filme, ela é fanzaça de Crepúsculo, e basicamente ela finge que gostou do filme pra melhor amiga dela. Acontece que quando elas estão saindo da sessão, quem é que tá lá? O Jack.
E ele não tá desacompanhado, ele tá com a Georgina, que a Elsie descobre poucos minutos depois que era outra pessoa candidata para o cargo. Ela achava que era um outro cara que tinha colaborado em um artigo com o Jack, que na verdade era muito pouco qualificado para a vaga de professor titular no MIT, mas ela presumiu que fosse um homem. Só que na verdade o George que ela achava era a Georgina, que é fantástica, brilhante na área de atuação dela, e ela basicamente conseguiu o cargo de primeira. E a Elsie fica muitíssimo chateada com isso, porque ela realmente precisava desse emprego para poder melhorar de vida. Então, quando ela acaba descobrindo isso, a George obviamente não sabe que ela era a outra candidata para o cargo, ela sai correndo, o Jack vai atrás dela, obviamente, porque a gente adora o mocinho cadelinha. E acontece que nesse meio tempo começa a nevar, eles têm ali uma discussão em que a Elsie tá muito chateada porque ela realmente se dedicou a esse processo seletivo, e o Jack diz que, na verdade, ela nunca teve uma chance real porque a George sempre foi a cogitada para assumir esse cargo de professora titular. Acontece que ninguém sabia que outra pessoa se candidataria para essa vaga. E aí, a Mônica, a chefe do departamento, super feliz de ter uma física teórica ali se candidatando, forçou a barra, fez a Elsie acreditar que ela tinha reais chances de poder conseguir essa vaga, mas na verdade ela nunca teve e o cargo sempre foi da George. Aí você pensa, e depois que acontece tudo isso, o que veio por aí? Depois que a Elsie consegue se acalmar um pouco, o Jack leva ela pra casa dele, que é totalmente diferente da casa da Elsie, e ali eles começam a ter momentos mais profundos, mais íntimos, a ficar ainda mais próximos, conectados. E acontece que pela primeira vez eles dormem juntos. E é só dormir, tá? Ó, não vai pensando besteira, não. E a Elsie fica totalmente e novamente desconcertada, sem saber o que fazer, porque ela tá se sentindo tão bem com o Jack, ele tem se mostrado uma pessoa tão diferente do que ela achou, mas ao mesmo tempo tem o artigo pelo qual ele nunca se desculpou, tem o fato de que ele acabou com a carreira do mentor dela e ela fica ali numa sinuca de bico que ela não sabe o que fazer. Mas aí algumas inconsistências começam a aparecer nessa história do artigo. A Elsie está se sentindo cada vez mais atraída pelo Jack, então ela consegue começar a ver as coisas com um pouco mais de clareza. Ou talvez não, porque isso tudo deixa ela ainda mais confusa. Acontece que há 15 anos atrás, o Jack teria 17 anos. Ele não era nem da área da física para poder ter conseguido publicar um artigo em uma revista tão grande como a Anais. Então, como que um garoto de 17 anos, que não era nem cientista, conseguiu publicar um artigo desmerecendo a física teórica em um grande periódico da física teórica? Tinha alguma coisa errada aí, e ela começa a pensar, mas ela em nenhum momento desconfia do Dr. Laurendaux. No dia seguinte, depois que eles têm essa noite juntos, em que eles dormem agarradinhos no sofá, o Jack convida a Elsie para trabalhar com ele. Acontece que a Elsie tem uma tese muito promissora sobre cristais líquidos bidimensionais. Eu não tenho ideia do que é isso, mas eu vou fingir que eu sei alguma coisa. E o Jack, como um físico experimentalista, ele tá trabalhando com coisas que envolvem essa área. E a teoria da Elsie é perfeita para o que ele tá tentando fazer, porque ele consegue... Na verdade, ele não consegue. Ele vai indo e vai criando e vai tentando, erro atrás de erro, e ele tá empacado há meses nessa pesquisa. Mas a Elsie recusa. Então, o que ele faz? Ele chama ela pra sair com ele. Por quê? Por quê? Por quê? O Jack, na verdade, não odiava a Elsie. Ele sempre ficou interessado nela desde o momento que o Greg, o irmão dele, levou ela pra conhecer a família. E ele se sentia muito terrível por estar no fim dos sentimentos ou sentindo atração pela namorada do irmão. Acontece que, nessa altura, ele já sabe que a Elsie basicamente era a namorada de mentira do Greg, então ele vê um caminho disponível para tentar sair com ela porque ele gosta muito dela desde o início. Só que, novamente, ela recusa a proposta. Então, ela recusa a proposta de trabalho e ela recusa a proposta para sair com o Jack. Então, ele diz que, ok, você que sabe, a gente vai respeitar o que você quiser. E aí, ele vai levar ela para casa, só que antes ele faz uma paradinha na casa da avó dele, que a Elsie já conhece porque ela já foi apresentada para a família. Acontece que a família do Jack é super rica, super rica. E todo mundo, basicamente, fica ao redor dessa avó
esperando que ela morra para poder conseguir o dinheiro da herança dela. E o Jack é basicamente o único que não faz isso junto do Greg. E aí, nesse encontro, a Elsie descobre coisas a mais sobre a história de vida do Jack. Então ela sabe que o Jack e o Greg, na verdade, são meio-irmãos, eles só dividem o mesmo pai, que a mãe do Jack morreu quando ele tinha 1 ano e ela também era física teórica. Depois disso, o pai do Jack se casou novamente com uma mulher chamada Caroline e teve o Greg. E aí a Millicent, que é a avó dele, viu ali uma oportunidade para talvez o Jack conseguir conquistar uma coisa muito importante que ele perdeu, que foi a mãe. Como a mãe dele morreu quando ele era muito pequeno, a Millicent incentivava muito que o Jack visse a Caroline, a nova esposa do pai, como uma figura materna, só que isso não deu muito certo. A Caroline não quis ter essa responsabilidade e fez várias coisas que realmente minaram a relação dela com o Jack. E o Jack ficou muito traumatizado com isso. Então, ele realmente é muito focado nessa questão de limites, porque no passado desrespeitaram todos os limites dele. E aí, coisas começam a surgir. Ali ela descobre que o artigo que o Jack escreveu há 15 anos atrás, quando ele tinha 17, foi motivado por alguma coisa que aconteceu com a mãe dele. Mas aí ela fica pensando, por que ele quis desmerecer a área de atuação justo da mãe dele? O que está acontecendo? E aí, quando eles estão saindo da casa da avó do Jack, a Elsie entra ali num surto porque, apesar de tudo isso, de toda essa confusão, ela não quer perder contato com o Jack. E agora que ela não vai trabalhar no MIT, que ela recusou a proposta de emprego dele, como é que eles vão se ver? Então ela diz que aceita sair com ele e é aí que começa. E quando começa, as coisas entre eles, obviamente, começam a se intensificar ainda mais, mesmo que num período muito curto, que é o de 2 semanas, basicamente. E aí as coisas, além disso, tornam-se ainda mais confusas, porque a Elsie tá cheia de coisa na cabeça. Ela não conseguiu o emprego que ela queria, então ela vai ter que se contentar com o cargo de professora adjunta que ela odeia. Ela não tem mais nenhuma outra proposta de emprego, ela ainda tá cheia de problemas familiares, a família dela quer que ela resolva absolutamente tudo, e ela tá cansada disso porque ela sempre prioriza a vontade dos outros à vontade dela. E, além disso, tem essa relação com o Jack, que ela sente que ele conhece tudo dela, mas ela não conhece quase nada dele. Ele não se abre. As coisas que ela sabe sobre o Jack foram que outras pessoas contaram. Então, ela fica totalmente perdida nesse grande universo cheio de informações. Então, apesar de tudo isso, a Elsie continua perseverando, ela continua buscando alternativas do que ela pode fazer, mas ela também se sente muito empacada. Até que um dia a Georgie, sabe, a Georgina que ganhou o cargo dela, amiga do Jack, ela chama a Elsie para almoçar e diz que ela tem uma proposta de emprego para Elsie como pesquisadora integral, que é tudo que ela sempre sonhou, com um salário maior, carga horária menor e com o bendito do plano de saúde para ela conseguir comprar a insulina dela. Só que a Elsie diz que ela não pode aceitar antes de ter uma conversa com o Dr. Laurendaux, que no momento está viajando, ela ainda não conseguiu falar com ele. E tanto a Georgina quanto o Jack, quando ele sabe sobre isso, ficam meio receosos porque eles têm certeza que ela não vai aceitar o cargo depois de falar com o Dr. Laurendaux. E aí a gente começa, a ter ali uma desconfiança com esse cara. Bom, depois de tudo isso, as inseguranças da Elsie, que já não eram poucas, começam a aumentar cada vez mais. E é aí que ela tem a primeira grande briga com o Jack, após entreouvir ele conversando com uma colega de trabalho, com quem aparentemente ele já teve um envolvimento, mas nada sentimental. Ele sempre deixou os limites dele muito bem esclarecidos para essa cientista, essa colega de trabalho. Só que a colega de trabalho dele não consegue entender por que ele está com uma física teórica, sendo que ela atua numa área que ele basicamente desmereceu, desmoralizou. E a Elsie, que ouviu isso sem querer durante uma saída que eles tiveram, fica pensando nisso cada vez mais e tudo se junta às inseguranças dela, às milhares de personalidades que ela tem, ao fato dela sempre se sentir rejeitada, ao fato de ela sempre se sentir desrespeitada, de ela sempre ter que se moldar para agradar os outros. E aí, quando eles vão embora, ela conta pra ele que ouviu essa conversa sem querer, mas que ela concorda com essa colega de trabalho do Jack, e ela não consegue entender como ele pode ser essa pessoa que ouve ela, que trata ela tão bem, que sempre coloca as vontades dela não acima das dele, mas que respeita as vontades dela também,
sendo que ele fez tudo isso e ele não se responsabilizou em nenhum momento durante esses 15 anos sobre os atos dele. Ele não arcou com as consequências. A física teórica arcou com as consequências. Ele continuou ali criando artigos e crescendo o nome dele na física experimental, e foi basicamente isso. E é aí que a gente descobre: a mãe do Jack trabalhou com o Dr. Laurendot e, segundo ele, esse foi o grande motivo, ele foi o grande motivo para que a mãe do Jack não voltasse para a academia depois de dar à luz. E o Jack fez esse artigo justamente numa tentativa de acabar com a carreira do Dr. Laurendot, porque ele achou os diários da mãe dele, viu todos esses relatos que o Dr. Laurendot não era um bom profissional, não era uma boa pessoa. Ele tentou denunciar para a universidade e para a revista, mas disseram que as denúncias não eram válidas justamente porque ele não era a pessoa afetada por esse comportamento, não tinha como ser comprovado. E aí, num ato de fúria, de rebeldia adolescente, porque a gente sabe que adolescente é tudo insuportável, ele escreveu esse artigo. Ele sabia mais ou menos o tipo de recurso a ser utilizado para convencer o Dr. Laurendot a escolher aquele artigo. Ele também era muito inteligente. E o artigo foi publicado. E ele fez tudo isso para acabar com a carreira do Dr. Laurendot. Só que a Elsie, ouvindo tudo isso, ela não consegue acreditar nessa pessoa que o Jack está descrevendo, porque o Dr. L, como ela chama ele, foi muito importante para a carreira profissional dela. Então fica ali o doutor que ela conhece e o doutor que o Jack está descrevendo. E novamente tudo começa a ruir. E aí chega um momento que ela fala: olha só, cara, eu preciso de espaço porque você não contou isso pra mim em nenhum momento, você mentiu pra mim, você decidiu quando eu deveria saber sobre isso, sendo que era uma coisa que me afetava, porque afeta o meu trabalho, afeta uma relação que eu tenho há muitos anos, e você omitiu isso, você fez o que todo mundo faz comigo, você decidiu por mim, apesar de tudo isso que a gente tá vivendo, e eu preciso de espaço pra poder pensar e colocar minha cabeça no lugar. E a gente tem essa primeira grande ruptura. E aí, ok, o Dr. Laurendot finalmente volta de viagem, a Elsie consegue marcar uma reunião com ele para falar sobre a proposta da Georgina, e não sai exatamente como ela imaginou, menina, quem é que podia esperar? A partir do momento que o Dr. L ouve essa proposta, ele já fica de cara emburrada. Ele diz que ela não vai aceitar, porque isso é uma humilhação, ela aceitar um cargo de emprego de uma pessoa que roubou a vaga dela no MIT e ainda conspirando com o Jack, o Jonathan Smith Turner, e ele não admite isso, que era pra Elsie estar do lado dele, que eles tinham ali um plano de vingança só na cabeça dele, e que ela não ia aceitar de jeito nenhum, que ele não aprovava isso, e ponto final. E aí a Elsie, por tudo que ela já viveu com o Jack, pelo fato de começar a aprender a se colocar em primeiro lugar, ela já começa a estranhar totalmente. E ela diz: olha só, eu vou aceitar sim se eu quiser aceitar, e você não tem o direito de falar assim comigo. Aí o Dr. Laurendot começa a mostrar as garrinhas, que a gente que já tá lendo, obviamente já sabia que ele ia mostrar. E ele revela que a Elsie não recebeu nenhuma outra proposta sem ser desse cargo de professora adjunta que o Dr. Laurendot disse que tinha mais prestígio e etc, porque ele eliminou todas as propostas que ela recebeu. Físicos experimentais entraram em contato com ele, já que ele era o mentor da Elsie, para fazer propostas de trabalho, de pesquisa integral, que era realmente tudo o que ela sempre sonhou, e ele recusou todas sem consultar ela, porque ele queria que ela fizesse o que ele mandasse. Ele basicamente queria manipular ela das maiores formas que ele conseguisse encontrar. Então ela tinha que ficar no cargo que ele quisesse, ela tinha que seguir o que ele falasse, e se ela não seguisse, ela estava totalmente errada. E aí ela descobriu, ela finalmente percebeu que o cara realmente era tudo aquilo que o Jack falou, que ele era pior ainda. E ela fica revoltada, então, e denuncia ele para a universidade em que ele trabalha. Porque ele foi demitido do cargo de editor da Anais há 15 anos atrás, mas como ele era professor titular em uma universidade, ele continuou com esse cargo. Se você está pensando que o final é feliz, é porque é mesmo. A Elsie finalmente aceita a proposta da Georgina para trabalhar como pesquisadora integral. Ela começa a se posicionar. Ela ainda tem dificuldade, mas ela começa a se colocar em primeiro lugar. Então ela tem embates com a família, porque ela não aceita mais que a família comande o que ela tem que fazer. Ela denuncia o Dr. Laurendot, que já estava mais do que na hora, e ela começa de fato a se colocar em primeiro lugar. 8 meses se passam e ela pede o Jack em casamento de um jeito totalmente nerd e que é muito especial para eles. E esse é o fim do livro. Eu tô falando aqui, segundo meu gravador, há quase 40 minutos, e esse foi um resumo do resumo do resumo. Eu tentei resumir o máximo a história,
para que não ficasse muito longo, mas eu não consegui. E esse foi o resumo de Amor Teoricamente. E agora a gente vai entrar nas minhas opiniões. Então vamos lá, essa coisa das múltiplas personalidades da Elsie me incomodou um pouco porque eu acho que a Ellie Hazelwood não trabalhou bem com esse recurso, essa construção de personagem que ela colocou aqui dentro do livro. E o que eu quero dizer com isso? Em vários momentos, é uma coisa muito caricata. Então, ok, a gente sabe que a Elsie tem medo de rejeição e é justamente por isso que ela acha que precisa ser perfeita, que todo mundo tem que gostar dela, senão ela vai ficar sozinha, senão ela não vai conseguir conquistar as coisas que ela almeja. Só que em vários momentos, até mesmo na descrição dela, que é bem infantilizada, se compara muito com a narração da Bee de A Razão do Amor, que é um outro livro da Ellie, é uma coisa muito caricata e isso me incomodou um pouco, porque eu vi, ok, eu sei que ela tem esses medos porque tá escrito no livro, mas eu não tô vendo nenhuma cena, nenhum cenário em que isso acontece. Tem até uma menção, sim, de fato, de uma situação que aconteceu com um ex-namorado da Elsie, porque ela também fingia ser namorada de mentira pra ele, mas eles se envolveram de um outro jeito. Enfim, tem essa menção, mas novamente é uma menção. A gente não adentra dentro da construção da personagem da Elsie, porque isso é um problema que está se repetindo muito nos livros da Ellie Hazelwood. Esse é o terceiro livro que eu leio dela, e ela dá tanto foco no romance que ela esquece de construir os personagens dela. Então a gente tem muito desenvolvimento do casal enquanto casal e pouco desenvolvimento com relação aos personagens separados. Tanto que a gente sempre sabe muito mais da mocinha, que obviamente é quem narra os livros, e muito pouco do cara. E isso acontece em A Hipótese do Amor, isso acontece em A Razão do Amor, e isso acontece aqui também em Amor Teoricamente. Então a gente não sabe muita coisa sobre o Jack, a gente não vê muita coisa sobre ele. E eu acho isso bem desanimador, porque o livro não é só o protagonista. O livro é todo o conjunto que você está apresentando pra gente. Então esse conjunto tem que ser bem amarrado, bem estruturado e bem desenvolvido. E a Ellie tá se esquecendo de fazer isso nos livros dela. Um outro problema também é que a Ellie Hazelwood não está inovando nos livros que ela está lançando. E eu estou falando exclusivamente dos 3 livros que eu li dela. Então eu li primeiro A Hipótese do Amor, que tem a Olive e o Adam de protagonistas, A Razão do Amor, que tem a Bee e o Levi, e agora Amor Teoricamente, que os protagonistas são a Elsie e o Jack. E todos eles são parecidíssimos. A Elsie é basicamente um copia e cola da Bee com algumas alterações, e o Jack é igual ao Levi, que é igual ao Adam. E isso chega um momento que cansa. É óbvio que ela descobriu uma fórmula para conseguir vender mais livros, para as pessoas se cantarem pelas histórias dela. Então a gente já vai ler um livro da Ellie Hazelwood sabendo o que a gente vai encontrar. Mas mesmo em clichê, mesmo nessas fórmulas que os autores encontram para vender mais livros, a gente tem que ter um pouco de originalidade. A gente tem que ter novas coisas que surpreendam o leitor. E aqui a gente não tem nada. É literalmente uma mistura de A Hipótese do Amor com A Razão do Amor, mistura tudo, coloca um pouco de termos técnicos da física teórica, porque até agora esse foi o livro mais técnico que a Ellie escreveu. E é isso, a gente tem Amor Teoricamente. Não surpreende em nada. A gente tem ali aqueles surtos, porque a Ellie sabe muito bem o que colocar para fazer o leitor ficar pulando na cadeira, mas é só isso, não tem nada de inovador. A Elsie em alguns momentos estressa muito, o Jack em alguns momentos estressa também, e no final você fica legal, que bom que eles ficaram juntos, mas é um livro totalmente esquecível. E outro ponto que está começando a acontecer também, se repetir com uma certa frequência nos livros da Ellie, desde A Razão do Amor, é que ela tá dando muito foco às cenas eróticas. E eu tenho um problema com isso? Não exatamente. Eu sou realmente uma leitora que prefere não ler esse tipo de conteúdo, pra mim não faz diferença, mas quando tem e é bem escrito, eu acho muito bacana porque esse tipo de cena também serve pra gente ver um outro lado dos personagens. Mas o que tá acontecendo desde A Razão do Amor? A Ellie duplicou as cenas eróticas dos livros e diminuiu a intensidade. Então, são cenas em que basicamente acontece a mesma coisa, então esses capítulos ficam totalmente repetitivos e normalmente são
capítulos seguidos de outros capítulos. Então, é uma cena erótica num capítulo, no capítulo seguinte já começa com outra e no próximo começa com outra. E aí você tem aquela sensação de que o livro não tá andando. São 3 capítulos para uma coisa que poderia ter acontecido somente em um, já que não vai ter tanta relevância assim pra história. É basicamente um fanservice, ok, a gente gosta de um fanservice de vez em quando, mas em Amor, teoricamente, essas cenas são extremamente mal escritas. Chegou um momento, na última cena do livro, na última cena erótica do livro, em que eu não conseguia nem entender o que estava acontecendo, porque a Ellie não soube descrever. Então, numa hora, os protagonistas estão abraçados, e aí depois, na frase seguinte, não é nem no parágrafo seguinte, eles estão de um outro jeito e você não consegue saber como que eles foram para essa posição. E a cena não cria ali um clímax pra você ficar envolvido, pra você realmente entender, olha, esses personagens de fato, eles são muito atraídos um pelo outro e eles se amam. Não é isso, entendeu? É literalmente um fanservice e eu não gostei muito das cenas eróticas desse livro. Como vocês puderam ver, eu tenho um carinho muito grande pelos livros da Ali, porque eu realmente sou muito fã de A Hipótese do Amor, eu dei 5 estrelas, favoritei o livro. Eu também gosto de A Razão do Amor, eu dei 4 estrelas para esse livro, com algumas considerações, algumas pontuações, mas eu também gosto. Só que Amor, teoricamente, é o livro que eu menos gostei dela. Dei 3 estrelas e meia. Eu acho que eu ainda fui generosa porque algumas coisas eu ignorei, porque no geral a leitura foi boa pra mim, apesar de todos esses pontos que eu fiz, mas tem muita coisa que pode ser melhorada. Tem muita coisa que pode ser melhorada. Não é porque ela encontrou uma fórmula de vender livros de romance que os livros têm que ser desse jeito, entendeu? Com pouco desenvolvimento e só cenas do casal, esquecendo totalmente o restante da narrativa e a construção dos outros personagens. Eu gostei, entre muitas aspas, do livro. 3 estrelas e meia, pra mim, é um livro ok, que tem pontos positivos e pontos negativos. Se você se interessou pela história, então talvez valha a pena dar uma oportunidade, mas se você não gostou de nada do que eu falei aqui, é melhor passar esse livro. Se você gostou desse vídeo, se você gosta de conteúdo literário, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa um like nesse vídeo e me diz se você concorda com as minhas opiniões sobre amor teoricamente. Beijo e até o próximo vídeo!